Felipe Café e Liana Friedenbach. Esses nomes ainda soam familiares para muita gente. Um casal adolescente que teve a vida interrompida por um crime cruel. E outro protagonista ainda perturba muitas mentes. Champinha, um jovem com fama de desumano que comandou todo esse terror. Passados 18 anos, o Hoje em Dia reconta essa história ouvindo os personagens principais, inclusive os pais do Felipe e da Liana. Um capítulo assombroso do nosso cotidiano no Deu o Que Falar. Um casal apaixonado em busca de aventura. Liana, muito bonita. O Felipe, um menino muito bonito. Uma mentira que acabou de forma trágica. Não era um lugar para ninguém. Eu, quando cheguei lá, fiquei com medo, né? Era um lugar assustador. Sequestro, cárcere privado, tortura, estupros seguidos, facadas e um tiro à queima-roupa. Ele era o líder dessa situação, isso chamou atenção. Também chamou atenção os requintes de perversidade. Tudo liderado por um menor de idade que comandou os 4 adultos envolvidos. Pernambuco, você tem noção do que você fez? Você não quer falar nada? Nem que tá arrependido? Quem que é o chefe? Você ou Champinha? Champinha. Ele é um cara agressivo, ele não tem compaixão pelas pessoas. Um crime bárbaro que reacendeu a discussão sobre a maioridade penal no Brasil. Caso gravíssimo cometido por um adolescente, à época considerado adolescente pela lei. 2 assassinatos cruéis, uma memória que comoveu o país e deu o que falar. Há 18 anos, todas as atenções se voltaram para um duplo assassinato. Ele tá aqui, ó, no banco de trás, algemado. Na apresentação dos assassinos à imprensa, os detalhes de um crime bárbaro. A ideia é justamente refazer apenas a parte dos assassinatos. Para a polícia, o caso está encerrado e as investigações vão acabar antes do prazo de 30 dias determinado pela Justiça. Felipe Café, de 19 anos, e Liana Friedenbach, de 16, foram mortos no Embu Guaçu, na Grande São Paulo. Apesar da brutalidade do crime, Champinha não será julgado nesta terça-feira. Será apenas ouvido como testemunha. 31 de outubro de 2003. Liana tinha 16 anos, Felipe, 19. Os dois se conheceram no colégio e se preparavam para o vestibular. Jovens educados, respeitadores. Eles estavam vivendo uma vida que todo jovem quer ter, uma vida de tranquilidade, aplicados na escola, buscavam ter um futuro. Uma viagem escondida da família levou os jovens para a morte. A Liana saiu de casa na sexta-feira à noite, era no feriado de 2 de novembro. O caminho dos jovens foi refeito a partir de suposições da polícia e pistas encontradas. Eles teriam dormido na Avenida Paulista, no vão do MASP. No dia seguinte, embarcaram num ônibus para Embu Guaçu, no extremo sul de São Paulo. Uma distância de pouco mais de 50 quilômetros da capital paulista, um trajeto que durou quase 2 horas. Aí dali, eles foram no supermercado, que eu estive com a notinha do supermercado. Eu vi a nota do supermercado, as compras que eles fizeram em Embu Guaçu para o acampamento. Da rodoviária de Embu Guaçu, Liana e Felipe seguem numa outra condução até onde o asfalto vira estrada de terra. O ambiente lá era muito deserto, uma região muito afastada do centro da cidade. Levava em torno de mais ou menos 30 minutos de ônibus para chegar no ponto final do local. Liana e Felipe carregavam uma barraca e as mochilas teriam chamado a atenção da comunidade local.
E aí eles fizeram uma caminhada do local onde a van deixou eles até o local onde eles acamparam. Aí eles ficaram lá por algumas horas nesse local do acampamento até eles serem rendidos pela quadrilha. Eles acamparam em um sítio abandonado. Antes de chegar ao acampamento pelas estradas de mata da região, Felipe e Liana cruzaram com Champinha e Pernambuco. O Champinha era conhecido na área por ser um cara violento que já tinha aprontado várias por ali. Poucas horas depois, as vítimas são abordadas pela dupla. Sem dinheiro, acabam vendadas e a tentativa de roubo vira um sequestro. Na abordagem do casal na barraca, eles foram obrigados a cobrir o rosto com uma toalha, cada um, e eles caminharam cerca de 2 ou pouco mais quilômetros com os olhos vendados, portanto, sem direção nenhuma e sem noção de que tipo de lugar eles estavam sendo levados até chegarem ao casebre. O cativeiro foi nesta casa emprestada para o crime. Liana é mantida em um cômodo e Felipe em outro. Felipe foi amarrado, Felipe foi torturado. Ouvia os gritos da namorada, porque a namorada estava sendo estuprada, e ele impossibilitado, porque estava amarrado. O drama que a Liane passou e que o Felipe também passou pela impossibilidade de ir em defesa da namorada, eu não consigo imaginar. Certo? É uma coisa que dói. A adolescente passa a ser violentada por Champinha e estuprada por 3 dos 5 envolvidos. Hoje, sabendo o que ela passou, eu fico feliz que ela não tenha sobrevivido. No domingo, 2 dias depois da saída para a viagem, o pai de Liana descobre que a filha mentiu e as buscas começam. O papel do pai da Liana na ajuda da investigação, sobretudo nos primeiros dias, chamou muito a atenção da mídia e, consequentemente, a partir daí todo mundo ficou com a antena ligada nesse caso. Este delegado era investigador de polícia na época e, quando soube do caso, já suspeitou do envolvimento de Champinha. A fama do Champinha era assim, muito ruim, porque todos os moradores, os vizinhos e as pessoas de lá temiam ele, porque ele era uma pessoa que andava sempre de posse de faca, arrumava brigas nos bares e também tinha os comentários que ele praticava pequenos furtos também. E ele costumava andar muito pelas regiões de trilhas, de mato, em que deixavam todos temerosos por ele. No dia 2 de novembro, o casal é retirado do casebre de olhos vendados. Felipe é conduzido para a mata fechada por Pernambuco. Liana fica sob o comando de Champinha. Neste momento, Felipe é morto com um disparo pela espingarda de Pernambuco. Sem saber da morte do namorado, Liana volta ao cativeiro e permanece por mais 3 dias refém. As investigações avançam. O primeiro envolvido é preso e entrega o bando. Antônio Caetano era o dono do casebre. Cães farejadores e o comando de operações especiais entram na mata. O corpo de Felipe é encontrado. O Felipe foi assassinado de forma covarde. A dor é muito profunda. A sensação de impotência que a gente sente é uma coisa assim incomensurável. A polícia achava que ele ia ser encontrada com vida até dia 9. A gente achava que ele ia ser encontrada com vida. Mas, a essa altura, Liana já estava morta. Ela foi assassinada por Champinha no dia 5 de novembro, com requintes de crueldade. A Liana foi violentada de todas as maneiras. Praticamente teve o pescoço degolado, jogado numa vala. Tá? E você ouve do bandido ele dizer o seguinte:
Matei porque eu quis. Completamente frio, sem o mínimo de emoção e até assim bastante revoltante para a gente, porque ele não se sensibiliza em momento algum. O primeiro ferimento que ele fez foi no pescoço, que foi o mais profundo, e alvejou 15 vezes nas costas. Lembro que eu estava na sala do delegado, aí chegou um amigo, me falou que encontraram o corpo da Liana, e eu lembro que eu caí. O corpo de Liana é encontrado e a quadrilha toda foi presa dias depois. Antônio Matias de Barros foi quem escondeu a arma e manteve o casal em cárcere privado. Antônio Caetano da Silva, Aguinaldo Pires e Paulo César Marques, o Pernambuco, participaram ativamente da tortura, da morte de Felipe e dos sucessivos estupros de Liana. Todos liderados por Roberto Aparecido Alves Cardoso, o Champinha. Foi ele quem desferiu as 15 facadas contra a jovem. Ele mostrava uma certa satisfação em relembrar os fatos que levaram às mortes. Inclusive como se tivesse um orgulho. Champinha tinha 16 anos e era egocêntrico, impulsivo, sem limites nem empatia, com uma inteligência maquinada para o mal. O psicopata usa isso, ele conhecer as pessoas, conseguir manipular, dele não ter um envolvimento emocional com isso, porque ele não tem empatia, né? Ele vai centrado no objetivo dele, no que dá prazer a ele, que normalmente é o sofrimento. Ele consegue formar como se fosse quase com um exército, né? Então as pessoas vão obedecer ele de uma forma aí mais focada e ele vai chegar no que ele quer. E foi assim que um garoto de 16 anos levou 4 homens à júri popular e ficou conhecido como um dos delinquentes mais perigosos do Brasil. Antônio Matias foi condenado a 6 anos de prisão. Aguinaldo Pires, pena de 47 anos. Paulo César Marques, o Pernambuco, foi condenado a 110 anos. Antônio Caetano Silva recebeu 124 anos de sentença. E Roberto Aparecido Alves Cardoso, o Champinha, foi internado na antiga FEBEM, onde permaneceu dos 16 aos 20 anos. E quando estava prestes a sair, um laudo do Instituto de Medicina Social e Criminológica considerou Champinha um psicopata com grande potencial. A avaliação feita por psiquiatras especializados afirmou que Champinha não teria condições de voltar ao convívio social e poderia reincidir em outros crimes. O antissocial, ele vai ter uma característica de não se afeiçoar ao outro e gostar de ver o sofrimento do outro. Aos 20 anos, Champinha foi levado para a Unidade Experimental de Saúde, administrada pelo governo do estado, que passou a funcionar por causa dele. Ele foi o primeiro interno da instituição, que atualmente abriga Champinha e outras pessoas com transtornos mentais que cometeram crimes. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que mantém a Unidade Experimental de Saúde única e exclusivamente para cumprir uma determinação do Poder Judiciário. A pasta é, portanto, vítima de uma decisão arbitrária e que destoa da política de saúde mental do SUS. Não importa o custo que isso gere para o Estado, para o município. Importa qual é a prevenção da violência que uma pessoa como esta, que não está ressocializada, que não tem condições de conviver em sociedade, seja colocado em convívio com a sociedade. Hoje, Champinha tem 34 anos. Teoricamente, já teria cumprido o tempo máximo de internação, mas, segundo os médicos, oferece risco e não pode ser solto. Juridicamente, um impasse.
o status que ele vive hoje não é um status de prisão, não é um status de medida socioeducativa, não é um status de medida de segurança. Ou seja, nós não sabemos nem a que título o indivíduo de nome Champinha tem a sua liberdade restringida. Importante salientar também que Champinha é uma exceção, uma completa exceção na literatura jurídica do nosso país e até mesmo de outros países. A impunidade é a mãe da reincidência. Eu não consigo imaginar o Champinha voltando a viver em sociedade. O Hoje em Dia teve acesso ao relatório psiquiátrico de Champinha realizado em 2020, após uma briga provocada por ele na unidade. No laudo, o médico é taxativo. O paciente Roberto Aparecido Alves Cardoso exalta os crimes que cometeu e diz que ninguém da unidade tem mais crimes e projeção na mídia do que ele. O quadro clínico de Champinha se mantém sem resposta ao tratamento. O laudo diz ainda que, atualmente, Champinha induz os outros internos à indisciplina, desordem e destruição dos móveis da unidade e que o comportamento de Champinha continua imprevisível em relação à agressividade verbal ou física compatível com o diagnóstico de personalidade antissocial, sendo recomendado a ele ambiente assistido com segurança por 24 horas. Na época, as mortes de Felipe Café e Liana Fredenbach reacenderam a discussão sobre a maioridade penal no país e com a indefinição sobre o destino de Champinha. Até hoje, a polêmica sempre vem à tona. A discussão da redução da maioridade penal ela é uma discussão recorrente no nosso país. Ocorre que, se nós pegarmos um caso isolado e quisermos fazer de um caso isolado, que é a exceção à regra, não seria a melhor medida, não seria o mais adequado, sendo que o que os nossos adolescentes mais precisam é de inclusão social, educação, saúde e não aprisionamento. Primeiro que não é um caso isolado. Eu devo falar que tenho ficado cada vez mais surpreso e acho que a sociedade tem que enfrentar essa questão da maioridade penal. Atualmente, há mais de 22 mil menores infratores internados em unidades socioeducativas no Brasil. Crimes de abusos sexuais, por exemplo, estupro, mortes de pessoas, homicídios, feminicídios, situações em que demonstram um conhecimento da lei, um discernimento para se comportar de determinada maneira, nós devemos sim rever qual é a aplicação da lei e qual é a pena a ser aplicada por esta pessoa que cometeu esse crime. Ninguém sabe por quanto tempo Champinha permanecerá preso, mas a família das vítimas nunca mais soube o que é a liberdade. O sonho deles foram ceifados, mas os meus foram destruídos. O luto da filha virou a luta do pai. Ela foi inspiração para muitas coisas que eu fiz de lá para cá. Ela foi o reflexo de muita coisa que eu me tornei também. Para o pai de Felipe, não havia alternativa para sobreviver à tragédia, a não ser a aceitação. Deus é que me possibilitou que eu pudesse olhar hoje fotos daqueles bandidos todos e não ter raiva nenhuma. Antônio Matias está em liberdade e recebeu indulto em 2009. Aguinaldo Pires concluiu o cumprimento da pena em 2016. Antônio Caetano está em regime aberto desde julho de 2020. Paulo César Marques, o Pernambuco, permanece preso em regime fechado. Os advogados dos 4 homens não foram localizados. Roberto Aparecido Alves Cardoso, o Champinha, ainda é uma incógnita para a justiça. 18 anos depois, nada mudou no sistema judiciário brasileiro com relação à maioridade penal.
Eu sou favorável de que cada caso é um caso e que os diversos crimes praticados por menores de idade ou comandados por ele, como foi o caso desta triste realidade que nós acompanhamos aqui no nosso país, deveriam servir sim para que os nossos juristas pudessem elaborar uma lei que fosse mais competente no sentido de julgar cada um desses casos separadamente e não fazer de uma forma como acontece hoje, em que todos são julgados da mesma forma. É por isso que nós temos, como você acompanhou nessa reportagem especial, mais de 22 mil jovens adolescentes em regime socioeducativo.